80% dos pastores consideram que o ministério representa algo negativo para suas casas, para suas famílias. Então, isso quer dizer, eu estou colocando a minha família em risco no momento que eu estou envolvido. E a gente sabe que, igual eu estava dizendo, é todo um ecossistema, os seus filhos estão envolvidos. O Richard Baxter ele disse algo, falando aos pastores, né? Ele coloca que tem haverá maior oposição a quem representa maior risco. Então, nós não podemos desconsiderar que existe o aspecto espiritual, de uma oposição espiritual, no que representa. Por isso que nós estávamos agora, né, em junho, comemorando a questão do Dia do Pastor, que é um dia que meio que caiu assim. Antes você tinha um dia, e nem quero propor se deva ou não, mas naturalmente falando, eu aproveitei até essa data do Dia do Pastor para lembrar a necessidade que temos de que as ovelhas cuidem do pastor. Porque nós falamos muito sobre o cuidado pastoral para com as ovelhas, o cuidado do pastor para com a igreja. Mas quando nós olhamos, eu acho muito interessante, porque quem lê as cartas de Paulo vai ver um monte de nome de gente estranha no final, vai enxergar pessoas ali que Paulo está relatando. Né? Eu mesmo, o nome da minha filha Chloe veio de uma anfitriã de Paulo, que ele coloca ali, e Paulo está em gratidão, exaltando uma série de pessoas que eu fico pensando, poxa, está no livro mais importante, a palavra de Deus, deixou registrado o nome de pessoas demonstrando, olha, foi o cuidado dessas pessoas para comigo, foi a maneira com que elas me receberam, foi a maneira com que elas abriram as suas casas. O que os membros da igreja precisam entender é que para um pastor é tão confortável quando você tem uma família de irmãos da igreja que te olham como Cristo olha. Quando por detrás simplesmente do título que o pastor carrega ou dos dons que ele carrega, mas com esse olhar de cuidado. Se até o próprio apóstolo Paulo, Jesus deixou mencionado, está lá, né? Quem ajuda ele a carregar a cruz. Quem vai preparar um lugar para o seu corpo. Está lá as mulheres que participaram do seu ministério. E ele deixa mencionado, e sendo Deus, mas na sua figura de humanidade, demonstrando que o pastor Jesus teve a cooperação de pessoas, o cuidado de pessoas que estavam com ele. Você sabe, nesse meu período como pastor e percebendo e crescendo em casa pastoral, há muitas comunidades que tratam muito mal os seus pastores. Há muitas comunidades que não têm zelo para com seus pastores. Como filho de pastor, eu sei que há muitas comunidades que são injustas com os processos dos filhos dos seus pastores, que são adolescentes, que estão passando... E é interessante que a gente, por exemplo, quem vê o título desse podcast aqui, vai falar, não sou pastor, então esse assunto aqui não é para mim. Não é para mim. Porém, a gente está falando de um assunto que é de todo cristão, porque é para o pastor, que está lidando provavelmente e possivelmente com alguns desses sofrimentos, com algumas dessas demandas, mas essa é uma pauta da igreja, porque toda igreja tem um pastor. E eu vejo isso na medicina muito emblematicamente na figura do cuidador. Todo cuidador ele tem um risco maior, ele está mais vulnerável ao adoecimento. A gente tem a síndrome do cuidador, que é o cuidador de idosos, o cuidador de criança, ele lida com o estresse e ele adoece mais. Profissionais de saúde têm níveis de adoecimento maiores, professores têm níveis de adoecimento superiores, falando de saúde emocional. E o pastor, ele entra dentro desse... Sem aí, dúvida. Essa é uma pergunta que sempre fica, né? Quem cuida de quem cuida? Quem vai cuidar de quem está cuidando? E é essa preocupação, e o próprio pastor, às vezes, ele assume para ele um compromisso, e esse é um desafio. Porque quando nós olhamos Jesus, né, e nós vamos enxergar que nós não temos assertividade em tudo. E até aqui o Descope fez um vídeo para o Dia do Pastor, em homenagem. Você lá. E aí perguntaram para você o que é o algo mais desafiador, o que é o algo... E eu digo, olha, para mim, é o que eu julgo que também no ministério de Jesus foi um momento delicado, é o momento que você é deixado. Sim. Que você fez tudo certo, Jesus faz tudo certo, e Judas escolhe traí-lo.
deixá-lo. E o pastor ele tem que conviver muitas vezes com esse desafio de ter que ver pessoas o deixando, ter que ver a sua vida exposta. Mas é um lugar, faz parte dentro do contexto daquilo que a sua vocação exige, e eu penso que tem a graça para isso. Mas, ao mesmo tempo, é um conforto tão grande ter pessoas dentro da comunidade que estão olhando, estão percebendo, estão cuidando, e esse próprio pastor se permitindo também ser cuidado. Então, quando eu olho hoje, assim, tem uma coisa hoje no Brasil que me preocupa. É que os pastores do Brasil sentam em muitas mesas, mas não tiram sapatos em nenhum lugar. Uau. Explica isso. Então, João, capítulo 13, quando Jesus está com os discípulos, eu acho interessante, porque eu digo que você lembra poucas vezes na vida de ter parado uma refeição no meio. A gente não para a refeição no meio. Você está comendo, alguém fala, aconteceu tal coisa, no final eu vou. E Jesus vai parar a ceia em João capítulo 13 e vai convidar os discípulos ao lava-pés. Ele vai fazer uma interrupção e vai convidar os discípulos ao lava-pés. E Pedro tem aquela reação. A gente não sabe quantos discípulos já tinham tido os pés lavados, mas Pedro tem aquela reação de falar, Senhor, você não vai me lavar os pés. E uma das coisas que Pedro está dizendo é, Senhor, eu não vou me expor. Eu não vou expor minha fraqueza na frente de todo mundo. Eu não vou permitir que todo mundo veja a minha sujeira. Eu não vou permitir que todo mundo enxergue. Talvez Pedro possa até Jesus, se a gente for para um quarto ali sozinho, eu faço, mas aqui na frente de todo mundo. E Jesus está dizendo, se eu não lavar seus pés, você não pode ser meu discípulo. E ele fala, então, Senhor, lava o corpo inteiro. Lava a cabeça, lava tudo. Pedro é maravilhoso, né? Assim, é uma expressão da humanidade. Ele falando de Senhor, agora lava tudo. Jesus fala, em outras palavras, Jesus fala, não, Pedro, eu só quero lavar o que você quer esconder. Uau. E o que eu percebo é que a maioria dos líderes carregam segredos. Carregam segredos, situações, contextos, justamente por, às vezes, não se sentirem seguros o suficiente ou não estarem num lugar de segurança. Mas não tem como estar emocionalmente saudável com segredos. O segredo é um esconderijo profundo demais. E Jesus está dizendo, Pedro, tira o sapato. E hoje o que eu percebo, quando nós falamos a título de liderança, eu percebo que nós temos hoje muitas redes no Brasil. Então, pessoal, você faz um cadastro na internet, e eu sei a boa vontade, eu acho que tem o seu papel. Você faz um cadastro na internet, agora você pergunta para o camarada, você anda com quem? Não, ando com tal grupo. Tá, você até senta na mesa, mas você mostrou o pé para quem? Então, o grande desafio hoje é que um pastor, eu digo que o pastor o tempo inteiro, é tão interessante, Johnny, porque ao longo desse período eu tive a oportunidade de lidar com alguns pastores que tiveram quedas morais, pastores que deixaram o ministério, não é incomum. Uhum. A gente não tem, no meio de tantos dados que temos, nós não temos dados de quantos pastores terminam a trajetória. Sim. Eu estava levantando essa pauta em junho, alguém falou, será que é importante mesmo? Eu digo, olha, senta com um pastor mais velho e pergunta para ele quantos amigos de ministério ele viu terminando. Eu falo de amigos de seminário, eu fiz seminário interno. No meu seminário, pastoreando, deve ter uns 4. A nossa turma tinha mais de 70. E eu fico imaginando, ao longo da trajetória, e você sabe, você está nesse meio, e como você... A gente, infelizmente, são poucos que terminam. E eu vi um dado recente que me deixou muito alarmado, né? Que eu não me lembro se era 70%, 80%, mas dentro dessas pesquisas americanas, um dado muito alarmante, uma grande maioria dos pastores dizendo que o ministério afetou a sua paixão pelo evangelho. E eu penso que aí tem um dado muito cruel, porque se é quem está em maior contato com o evangelho, pelo menos em sua teoria, né? E esse contato íntimo, ao invés de gerar cura, ele está gerando uma perda de sensibilidade, uma perda de paixão. Uma ausência de relação, uma ausência de relação. Uma ausência de honra com aquilo. Exato. que... E eu
uma vez assim, né? Numa daquelas crises pastorais que a gente tem no meio do processo, eu falei, Deus, para que você precisa de mim? Olhando, às vezes, as dificuldades, os desafios. Eu falei, Deus, para que você precisa de mim? E aí eu me lembrei de uma história que eu tinha ouvido, né? E Deus falou, quando você convida a sua filha de 10 anos para lavar o carro com você, o objetivo é o trabalho ou é a relação? Porque se manda o carro para lavar rápido, vai ficar mais limpo. Mas se lava com ela, no final é água que sobra para cá, sabão para lá, é aquela coisa apaixonante. E no final você lavou o carro. Mas a relação, a construção... E quando Deus nos convida para o ministério, Ele nos convida a lavar um carro. Mas a gente corre o risco de, enquanto está lavando o carro, esquecer que a prioridade não é o carro, é a relação. E aí você esquece o pai e agora você está tão focado no carro, você está tão... Que você passa a fazer aquilo sozinho. É aquele espírito de José e Maria que perdem Jesus. Você está caminhando, daqui a pouco você olha e fala, poxa, aonde que Jesus estava aqui, né, dentro do contexto? Mas, até falando sobre essas pesquisas, que os números são muito bacanas, 70% dos pastores dizem não ter pelo menos um amigo íntimo. Então, a gente caminha sem amigo e o que eu percebo hoje é, não resolve sentar na mesa se não estiver disposto a lavar os pés, a tirar o sapato, a permitir ser lavado. E eu tenho descoberto, e ainda mais com pastores, poucos ambientes eu vejo mais a glória de Deus que quando um pastor está disposto a se permitir a ser lavado. É um ambiente de glória tão profundo que o diabo odeia esse lugar de humildade. O diabo odeia quando o homem... A confissão de pecado é algo tão poderosa para trazer cura, porque é um lugar de maior humildade que alguém pode estar. Naquele ambiente de aliança profunda, quando eu estou confessando a minha fraqueza, quando eu estou expondo a minha fraqueza, eu estou dando uma espada na sua mão. E eu estou dizendo, olha, com o que eu estou te falando agora, você pode fazer duas coisas. Você pode me matar ou você pode me defender. E o diabo odeia esse lugar onde alguém se coloca em completa vulnerabilidade, liberdade. Então, eu percebo que hoje nós estamos cercados de muitas mesas. Temos muitas mesas. Hoje, com 2 mensagens no Instagram, você faz um melhor amigo. Sim. Poxa, que bacana e tal. E no meio dessa superficialidade fica parecendo que é profundo, né? Ai, que bacana, tô aqui, tá legal, eu tô... Mas a hora que a coisa entra para um nível mais profundo, poxa, para quem que a sua esposa pode ligar no momento? Não, e você... Essa ideia, né, de que são muitas mesas onde a gente senta, mas poucos lugares onde a gente pode mostrar os pés, eu penso que há uma grande tentação da gente entrar em um modo onde eu lavo as mãos e não onde eu lavo os pés. Lavar as mãos é justificativa. Não, é por causa disso, é por causa daquilo. E é o modo Pilatos, né? Uma liderança. E lavar os pés, não. Lavar os pés é se expor para esse tratamento profundo, onde as minhas sujeiras vão ser expostas. E onde né? eu tô pondo a mão na sujeira do outro Exato, também. exato. Porque, naturalmente falando, é muito gostoso o ambiente superficial. É cômodo. Nós não gostamos de conversas difíceis. E líderes, ainda mais o líder brasileiro. A gente tem uma dificuldade enorme com conversas difíceis, dificuldade enorme para dizer não. Minha esposa, mulheres são mais práticas nisso, né? Ela sempre me lembra, olha a dificuldade que você está tendo para falar uma coisa tão simples. Não, assim, não tem como, não vai dar. Então nós temos uma dificuldade de conversas que são difíceis e a gente vai permitindo com que algumas coisas cresçam, porque a gente não coloca, não... E é aquela coisa, todo líder que não tem conversas difíceis, ele também não tem resultados satisfatórios. Na construção do que está sendo feito, a gente tem que se permitir ser confrontado por conversas difíceis e a gente precisa permitir também com que esse confronto aconteça para com as pessoas de conversas difíceis, olho no olho, né? Nesse ambiente paterno, pastoral, de irmandade, mas que permite dizer, poxa... É importante quem você é, mais do que aquilo que você está fazendo. Glória a Deus por aquilo que Deus está produzindo. Glória a Deus pela performance que você tem. Mas vamos vir para cá,
vamos sair da mesa. E eu gosto dessa forma de Jesus, de quebrar o ambiente dessa forma para dizer, eu quero uma coisa mais profunda com aquilo que está sendo feito. E é interessante, né? Porque eu penso que existam inúmeros contextos, né? E que eu encontro conversando com os meus pacientes. Por vezes, são pastores que, por vezes, até gostariam de ter conversas difíceis, mas não encontram alguém em quem eles possam reclinar a cabeça, não encontram esse ambiente que é propício para uma confissão. E eu creio que a confissão desfaz a confusão, né? A confusão de segredos e de questões mal resolvidas. E eu vejo o pastor... E a confissão acontece quando o seu nível de arrependimento se tornou maior que o seu nível de orgulho. Uau. E aí, eu acho que tem isso, essa ausência de quem reclinar a cabeça, mas eu me ponho em dúvida também quem a gente está esperando que Deus coloque no nosso caminho. Então, a expectativa, muitas vezes, é que eu não vou encontrar o Johnny, porque ele é o cara, eu assisto esse cara, eu consumo esse cara. E quando, na verdade, Deus, antes de tudo, está tratando com o nosso orgulho. E, às vezes, nos permitindo estar diante de alguém. É interessante porque, na parábola, né, quando Jesus vai contar sobre o bom samaritano, quem é o próximo? O próximo do cara que está deitado é qualquer um que veio. A gente fica pensando... Não, quem é o próximo? Quando você está deitado, irmão? Quem pode me ajudar? Quando você está deitado? Quando você está deitado, o próximo... Quem que pode ser um canal? Quem pode ser... Então, a ausência também de clareza do lugar que estamos nos faz ter métricas sobre quem pode nos ajudar. Exatamente. Quem vai ser o nosso canal de socorro. Então, diante desse contexto, e mais que isso, né, esse ambiente de segurança... É aquela máxima, a confissão de tentação vai te livrar da confissão de pecado. Quando você fala e você confessa tentações, então... E por vezes é esse receio que multiplica essa cultura, né? Que reforça essa cultura. Porque se eu não, na minha ótica, não encontro alguém a quem eu possa abrir o meu coração, a mensagem implícita que eu estou passando para essa comunidade é que ali não é um ambiente preparado para essa confissão, para essa abertura de coração, para essa lavagem de pés. E a gente coloca uma pré-condição. Eu vou analisar o seu currículo e eu acho tão gostoso esse ambiente assim. Eu vim de uma reunião no domingo mesmo que eu senti no espírito de conduzir algo para essa linha. E quando você vê a santidade de Deus, é algo constrangedor. Porque não há quem não tenha o que colocar. Então, quando você vê a santidade de Deus, ela está te iluminando mais hoje do que iluminou ontem. Então, é aquele ambiente que você olha e diz, bom, peraí, tem... E aí, quando você entra por esse ambiente, você lança suas coroas num nível que pouco importa. Então, o meu desejo de poder ser íntegro diante de Deus e de permitir com que nada... roube aquilo que Deus colocou na minha história, e a gente vai permitindo com que isso vá crescendo, em nome de uma espiritualidade. A gente estava dizendo, eu tenho um amigo psiquiatra e diz, Dênio, eu tenho uma dificuldade, que é o seguinte, qualquer profissão a gente vem aqui, afasta o cara e está tudo certo. Né? Então, eu imagino que você passe muito por isso. O camarada veio aqui, ele é gerente de uma empresa, eu vou e dou um atestado. Vem empresário, fala, reúne lá a sua diretoria, você vai ter que pegar um tempo. Mas um pastor disse para mim, como que eu vou com um atestado para o púlpito e vou falar, olha, está acontecendo isso aqui comigo. Então, a gente tem também esse aspecto em relação ao pastor. É interessante porque, ao mesmo tempo que ele é espiritual, representa uma espiritualidade meio desconexa, porque ele não é espiritual o suficiente para poder fazer a confissão, mas ele se diz espiritual o suficiente para poder falar, não posso dizer diante das pessoas que eu estou passando por um problema emocional. Então, tem uma dualidade dentro desse processo. E quando olho, eu estava até assim, pensando esses dias sobre... um caminho, né, que muitas vezes os pastores abrem mão, que esse lugar de descanso que nos é proposto. O John Piper soltou um texto um tempo atrás falando porque Deus criou o sono. Não sei se Sim, eu já li já. Muito bom. Que coisa maravilhosa. E ele diz, olha, nós não somos criaturas que Deus
nós não precisaríamos dormir. Mas o sono nos lembra que não somos soberanos. Não somos Deus. Nós não somos Porque Deus. ele dorme, porque ele não dorme, nós podemos dormir.